Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo embaixador Chas Freeman está aqui conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Feliz por estar com você, Nima. Deixe-me começar com um dos momentos mais tristes para mim. Quando cheguei ao Irã, eu estava em contato com Graham Fuller, porque ele estava preocupado com o futuro da região e com as mudanças que estavam acontecendo aqui na Ásia Ocidental. Conversamos muito sobre essas questões. Ele foi um dos meus convidados mais próximos neste podcast. Todas as vezes que conversávamos, nos bastidores e depois das entrevistas, discutíamos muitos assuntos. E então ele faleceu. Foi você quem me informou. Foi muito triste saber disso. It was so sad to hear that. Bem, conheci Graham Fuller por muitos anos, embora apenas superficialmente. Nós nos encontrávamos de vez em quando ambos trabalhávamos no governo. Eu sabia muito bem que ele havia escrito vários romances. E nesses romances, os elementos autobiográficos levemente disfarçados deixavam muito claro que Graham era um homem de consciência. Na CIA, ele atuou por um tempo como oficial de caso, o que significa que ele gerenciava agentes. E é claro, o propósito de um oficial de caso em qualquer serviço de inteligência é persuadir pessoas de outra sociedade ou governo a cometer traição, a serem desleais com sua própria sociedade e governo, por um motivo ou outro. Quero dizer, há muitas razões pelas quais as pessoas cometem traição. Alguns só querem dinheiro, outros acreditam em um projeto ou em uma ideologia que desejam promover. Outros simplesmente discordam das políticas e querem mudá-las, e imaginam que podem fazer isso em associação com um serviço de inteligência estrangeiro. Pois bem, Graham chegou à conclusão, ele era um homem muito ético, de que sua consciência não lhe permitiria desempenhar esse papel. Então ele se tornou analista, e foi um analista brilhante. Como você mencionou, ele tinha uma ampla gama de interesses. Eles iam desde a Ásia Ocidental. Ele era oficial de língua turca, até a China, onde também teve algum papel. Em seus últimos anos, ele deixou os Estados Unidos. Mudou-se primeiro para Vancouver, no Canadá, e depois para Montreal, em Quebec. E estava aproveitando a vida lá. Depois ficou doente. Acho que suas filhas estavam com ele quando faleceu. Foi uma surpresa e uma grande tragédia, na minha opinião. Mas concordo com você. Ele foi alguém que merece ser lembrado, e lembrado com respeito. Sabemos que uma das principais preocupações dele era o amor que sentia pelos Estados Unidos da América. Ele queria que os Estados Unidos fossem um país melhor. Melhores, sabe, em termos de economia e em termos de seu papel como superpotência, que estivessem em uma posição melhor para lidar com outras questões, essas questões geopolíticas. Uma das coisas sobre as quais conversamos antes de ele falecer, antes de tudo isso acontecer, foi sua preocupação com a Ásia Ocidental. Sabemos que hoje, enquanto falamos, há negociações acontecendo em Omã. De um lado, estão falando sobre as negociações, e algo novo aconteceu desta vez. Jared Kushner se juntou à equipe de Trump. A mesma coisa aconteceu no caso da Ucrânia. Por outro lado, a mídia israelense diz que isso pode ser uma armadilha, uma nova armadilha para Putin, para de alguma forma convencer os iranianos de que os Estados Unidos ou Donald Trump estão tentando negociar com eles e depois atacar o Irã. Qual é a sua percepção? O que você acha do que está acontecendo agora? Bem, acho que Donald Trump não sabe o que quer, nem por que está fazendo o que está fazendo. Não há um processo de formulação de políticas em Washington. Não existe uma estratégia desenvolvida. Ele se cercou de bajuladores. Não me parece claro que nem mesmo os militares, que costumam dizer a verdade ao poder, ainda façam isso. Então, ele se comprometeu com uma armada voltada contra o Irã. E não acho que essa armada possa fazer nada de útil, de um jeito ou de outro. Bem, deixe-me voltar um pouco. Quais são os objetivos declarados?
Um deles é, na prática, restaurar o JCPOA, ter um acordo sobre questões nucleares. Ora, já havia um e ele o rasgou. Não sei por que alguém no Irã acreditaria que se ele assinasse outro JCPOA, manteria sua palavra. Ele muda de ideia e de palavra com uma frequência incomum. A segunda consideração. With uncommon frequency. The second consideration, obviously, what is behind this is Obviamente, o que está por trás disso é que um dos objetivos declarados é, de alguma forma, ajudar os protestos no Irã, os manifestantes, a confrontar o governo e forçá-lo a se reformar ou a ser derrubado. Voltarei a esse ponto. Não há como uma força militar fazer isso, exceto fazendo mais do mesmo. O que significa mais do mesmo? Significa tornar a vida dos iranianos tão miserável que eles sintam que não têm alternativa a não ser mudar o regime, seja por meio de reformas ou de uma derrubada. Mas o histórico nesse sentido é muito claro. Se você confronta os iranianos dessa forma, eles se unem em torno de seu país. Você mencionou que Graham Fuller era um americano muito patriota. Ele era um dissidente. Ele não acreditava no que o governo dos Estados Unidos está fazendo agora, nem internamente, nem no exterior. Muitos iranianos provavelmente estão na mesma situação em relação ao próprio governo, mas não se pode fazer nada de útil bombardeando o Irã. Portanto, isso está errado. Em seguida, chegamos ao propósito não declarado, mas óbvio, de tudo isso: nivelar todos os países que se opõem a Israel na Ásia Ocidental, tornar Israel o hegemon incontestado da região. E o Irã é o principal obstáculo a isso. Então, basicamente, trata-se dos Estados Unidos, sendo usados por Israel para fins israelenses. Ou talvez sejam os Estados Unidos sendo usados por sionistas dentro dos Estados Unidos para apoiar os objetivos de Israel. Ou talvez sejam os Estados Unidos usando Israel de alguma forma. Não sei. Mas o fato é que esse é o verdadeiro objetivo, mudança de regime. E não se pode fazer isso com uma armada na costa de Omã, onde as negociações estão ocorrendo. Isso me leva às negociações. As pessoas do lado americano dessas negociações, Witkoff, Kushner e outros, têm um histórico impecável de fracassos. Eles não conseguiram nada em nenhuma negociação da qual participaram. Não há cessar-fogo em Gaza, não há retirada israelense, não há desarmamento do Hamas, não há governo em Gaza. A ideia de um empreendimento imobiliário em Gaza, proposta por Jared Kushner, é absurda. Isso nunca vai acontecer. A força internacional que supostamente estaria em Gaza era uma ficção. Ninguém quer participar de uma força destinada a impedir a autodeterminação palestina. A guerra na Ucrânia, mesma equipe, mesmo resultado. Sabe, se isso fosse beisebol, eu diria que eles estão com aproveitamento zero. Eles não têm conquistas de qualquer relevância. E lá estão eles em Mascate. Da última vez que eles deveriam ir a Mascate, é claro, foi uma cobertura para um ataque surpresa ao Irã. E você tem toda a razão. A imprensa israelense se lembra disso, creio eu, com aprovação e não com desaprovação. Eles esperam que algo assim aconteça novamente. Mas deixe-me chegar, finalmente, ao que acho que pode ter acontecido. Houve um acordo em Mar-a-Lago entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump sobre várias questões. Uma delas era um pacote de venda de armas, 6 bilhões de dólares em equipamentos basicamente voltados para combate terrestre. Isso não tem relação com a situação do Irã. Acho que eles também concordaram em atacar o Irã. E então, espere um minuto. Netanyahu provavelmente voltou para casa e conversou com seus militares, que são pessoas inteligentes, e eles disseram: se fizermos isso, vamos pagar um preço terrível. Não conseguimos deter os mísseis iranianos no final da chamada Guerra de 12 Dias em junho, e os iranianos devastariam Israel com um contra-ataque de mísseis. Isso, é claro, é exatamente o que o Irã vem dizendo. E eu sei que você ainda está no Irã. Você teve contatos com a Press TV. A Press TV tem sido muito clara em sua propaganda ao afirmar que o Irã responderia a um ataque dos Estados Unidos com uma enorme barragem. Talvez até 2.000 mísseis de uma só vez,
para sobrecarregar as defesas israelenses e devastar Israel. Então, diante disso, eles concordaram em adiar as coisas. Trouxeram o Abraham Lincoln do Mar do Sul da China e colocaram o THAAD, o Sistema de Defesa de Área de Grande Altitude, em Israel. Eles reforçaram as capacidades de defesa de Israel. They've beefed up Israel's defense capabilities, and there they are. But they haven't. E lá estão eles. Mas eles não alteraram a equação fundamental. Então eu suspeito, posso voltar ao ponto. Acho que Donald Trump se colocou em uma situação sem saída. Não há uma maneira óbvia de sair disso para ele. Ele ameaçou atacar o Irã. Se o fizer, os resultados serão terríveis para ele e para os israelenses, a quem ele basicamente está servindo com esse destacamento e essas ameaças. Então, como isso termina? Eu não sei. Espero que algo saia da reunião em Mascate, mas aí devo dizer, o lado americano está fazendo exigências absolutamente inviáveis. O Irã não vai reduzir o enriquecimento a zero. O Irã não vai desmantelar sua força de mísseis e se tornar indefeso diante de Israel. And make itself defenseless against Israel. Iran knows very well what would happen if it did that. O Irã sabe muito bem o que aconteceria se fizesse isso. Talvez pergunte aos sírios o que acontece quando você é desarmado e vive ao lado de Israel. Portanto, o Irã não vai romper seus laços com vários elementos da resistência na região à hegemonia israelense, seja o Hezbollah, o Hamas, o Iêmen, ou você sabe, os Houthis, ou quem quer que seja. Acho que o Sr. Trump criou um dilema para si mesmo. E agora, o fato de isso estar acontecendo, enquanto a liderança iraniana enfrenta enormes problemas com agitação e efervescência interna na sociedade iraniana, não há mais consenso no Irã sobre nada, torna essa uma situação muito instável. Mas acredito que, se o Sr. Trump atacar, ele vai esclarecer a situação, não contra o governo, mas a favor dele. Então não vejo como nada disso faz sentido, e estou simplesmente confuso. Como saímos dessa situação? Qual é o resultado do que já aconteceu? No Irã, ao redor do Irã, com Israel, entre os Estados Unidos e Israel. E claro, temos os países árabes do Golfo, todos basicamente alinhados com o Irã. Não ataquem o Irã, aconselharam. Não usem nosso espaço aéreo, não usem nenhuma base em nosso território para atacar o Irã. Então, o resultado final de tudo isso é aprofundar ainda mais a divisão entre os Estados Unidos e seus parceiros árabes no Golfo. Não acho que isso fortaleça as relações com Israel. Também não parece oferecer nada ao Irã. Então, para onde vamos? Eu não sei. Desculpe o desabafo longo, mas estou muito perplexo. Sorry about the long ramble, but I am very perplexed. Sim, é a mesma coisa aqui, embaixador, porque o governo não sabe o que se passa na mente da administração Trump. Afinal, os militares e o pessoal da inteligência, independentemente do que digam na mídia doméstica, não estão otimistas em relação a qualquer tipo de conversa com a administração Trump. Eles dizem que nada vai sair disso, que é apenas uma perda de tempo, um desperdício de esforço tentar negociar com eles. Por outro lado, você vê o governo, sabe, querendo manter a porta aberta. Eles querem conversar, querem negociar. Essa é uma postura política por parte do governo. E esses são diplomatas, é assim que eles se comunicam. É por isso que, até agora, eles têm tentado convencer as pessoas, principalmente aquelas que acreditam que os Estados Unidos possam atacar novamente, de que esse tipo de negociação não muda nada. Então, em vez de conversar com o governo Trump, é preciso estar o mais preparado possível para responder a qualquer ataque. Outra questão, embaixador, é o que se passa na mente dos americanos. Quais são os principais pontos para o governo Trump, para essas pessoas? Hoje, na verdade, vimos não apenas Jared Kushner, mas também o comandante do CENTCOM dos Estados-Unidos se juntar à delegação em Moscou. E uma das coisas que parece que eles estão pedindo é que o Irã limite sua exportação de petróleo para a China. A Al Jazeera noticiou isso. O que é isso? Sabe, quando você olha para o que aconteceu na Venezuela, porque eu acho que tudo o que estão fazendo com a Venezuela não vai chegar à China.
E agora parece que, nessas negociações, eles estão buscando isso nas margens de seus planos. Eles estão buscando isso. Mas o Irã não vai, pelo que vejo aqui, conversando com autoridades e com a mídia, abrir mão do enriquecimento em solo iraniano. Mísseis balísticos. Eles não vão negociar sobre mísseis balísticos. Isso está realmente ligado à própria existência do Irã, porque se abrirem mão de seus mísseis, vão destruir tudo aqui no Irã. E essas são questões inegociáveis para os iranianos. And these are issues, non-negotiable issues on the part of Iranians. Right. I think we agree, but there is another Certo. underlying Acho que estamos de acordo. part of the Trump Mas veja, administration, há outro propósito subjacente aqui por parte do governo Trump, que é um propósito pessoal do presidente Trump. Ele quer ser o ditador global. Basicamente, ele quer que todo mundo faça o que ele manda, e qualquer um que não o faça deve ser punido. A retórica em torno da Venezuela é toda sobre isso. Agora ele está propondo derrubar o governo de Cuba, algo que sucessivos governos americanos quiseram fazer. Não é fácil. Ele quer derrubar o governo do Irã. Ele acredita, sabe, o jovem Shah que foi para Israel e basicamente se tornou um agente declarado de Israel. Porque alguém imaginaria que isso agradaria aos iranianos? Aqueles iranianos que gritaram o nome dele estão basicamente apenas dizendo que não gostam do governo atual e querem algo diferente. Eles não o querem. and they want something different. They don't want him. There's no And it's rat- mostly Então, sorry não for há, interrupting desculpe you, interrompê-lo, but embaixador, they call, mas quando eles falam sobre esse tipo de motivação, motivação, estão realmente se referindo às dificuldades econômicas que estão enfrentando. The Of course. economic difficulties that they're facing. Of course, and they're entirely right to protest. Claro, e eles têm todo o direito de protestar. Mas eu não vejo que, bem, antes de tudo, está bastante claro que o governo em Teherã não tem uma resposta para reativar a economia nas circunstâncias atuais. Essa é uma razão para se reunir em Mascate, para tentar obter algum alívio das sanções. Mas a ideia de que o Irã aceitaria a imposição americana sobre onde vende seu petróleo é ridícula. Quero dizer, isso reduziria o Irã ao nível de uma espécie de satélite dos Estados Unidos. Isso anularia a soberania do Irã, tanto quanto a soberania da Venezuela foi anulada. E, portanto, a única coisa, o interesse supremo de qualquer país, é proteger sua identidade nacional e seu orgulho em si mesmo. O Irã está em uma situação terrível, mas não está disposto a se ajoelhar diante de Donald Trump. But it's not prepared to bend its knee to Donald Trump. I don't know what will come out of these discussions. Então eu não sei o que vai sair dessas discussões em Mascate, mas acho que o governo Trump se colocou em uma posição difícil. Não acho que possa sair ganhando disso. O lado iraniano provavelmente também não pode ganhar, então Israel também não pode ganhar. Acho que essa é uma situação em que todos perdem, que nós mesmos criamos. E eu não sou particularmente fã do governo do Irã, mas, sinto pena deles. Eles têm pouquíssimas escolhas, não muitas opções. E, claramente, como você disse, se eles não conseguirem lidar com as questões econômicas, então há muito pouca base para a paz interna no Irã. Enfim, neste momento, não acho que saibamos o que vai sair de Mascate, se é que algo vai sair. Mas não vai ser outro JCPOA, eu acho. It isn't going to be another JCPOA, I don't think. Yeah. How did you Como você avaliou a posição dos Estados Árabes? Sabemos que juntos, eles tentaram fazer algo para aproximar os Estados Unidos e o Irã. Por outro lado, a Turquia também estava fazendo o mesmo. Well, I think somehow people in the region Bem, acho que as pessoas na região entendem muito bem como outra guerra entre Israel, os Estados Unidos e o Irã poderia afetá-las. Os turcos redefiniram sua esfera de atenção para incluir a Ásia Ocidental, o Mar Vermelho e o Chifre da África. E claro, eles têm uma relação histórica com o Irã, como podemos ver em Istambul e Ankara. Portanto, a Turquia tem desempenhado um papel muito ativo com os árabes, apesar de o fato de que turcos e árabes têm muitas diferenças. Diferenças ideológicas e políticas. Ideological differences, political differences. They all agreed, we don't want another Israeli attack. Todos eles concordaram, sabe, que não queremos outro ataque israelense ao Irã.
seja diretamente por Israel ou indiretamente pelos Estados Unidos. E quero dizer, eles entendem isso muito bem. Claro, parte disso tem a ver com as ameaças iranianas de fazer coisas que eles não querem que aconteçam. Destruir suas instalações de petróleo ou bombardear suas bases, algo assim. Mas acho que é menos o medo disso e mais o fato de que, de modo geral, eles reconhecem, como disse o ministro das Relações Exteriores de Oman, Bossaidi, que Israel é a fonte de instabilidade na região, não o Irã. O Irã pode ter sido uma fonte de instabilidade quando a revolução era jovem e o povo iraniano queria exportar aquele sistema de governo. Mas isso já ficou no passado há muito tempo. But that's long in the past. Iran is not trying to export its system of O Irã não está tentando exportar seu sistema de governo neste momento. E se tentasse, as dificuldades que enfrenta no país tornariam essa tarefa muito difícil. Quero dizer, quem quer ser como o Irã? O Irã está miserável. Então, acho que a ironia final aqui é que o presidente, na verdade, queria uma abertura muito diferente em relação ao Ocidente e uma reconciliação com os vizinhos. Ele conseguiu a reconciliação com os vizinhos, principalmente por causa da ameaça que Israel e os Estados Unidos representaram para eles. E acho que vimos a coalizão do Irã e de seus vizinhos árabes do outro lado do Golfo Pérsico basicamente se unindo. Vamos evitar uma guerra. Mas sabe, você tem razão. No fim das contas, o Irã não tem escolha. But, you're right. In the end, Iran has no choice. It has to prepare itself for the possibility there will be. Ela precisa se preparar para a possibilidade de que haja uma guerra. E, ao que parece, possui um poder de dissuasão crível. Claro, dissuasão não se trata de armas. Dissuasão está na mente dos atores envolvidos. Então, se Israel entende que o Irã poderia mutilá-lo, feri-lo de forma muito séria, então Israel pode ser dissuadido. Se os Estados Unidos entendem que, em uma guerra com o Irã, poderiam perder muitas vidas, não apenas em bases na região, mas talvez no Abraham Lincoln, então esse é um cálculo diferente. Sabe, a questão aqui é se o Irã ainda está disposto a fazer o que vinha fazendo. O que vinha fazendo é responder de maneira muito contida a ataques e provocações de Israel. Ele não tem mirado instalações civis em Israel. It has not targeted civilian installations in Israel. It targeted military and intelligence facilities. Ele mirou em instalações militares e de inteligência. Não realizou um ataque a uma base ocupada pelos americanos, exceto de forma simbólica, quando lançou um míssil contra Udeid, no Catar, mas fez isso de modo a garantir que ninguém fosse morto. Está preparado para continuar agindo assim? Acho que a questão é, a paciência se esgotou em Teherã? E talvez sim, porque o país está assolado por protestos que, por mais justificados que sejam, foram manipulados com sucesso por forças estrangeiras. E agora uma armada americana está posicionada no Mar da Arábia, ou no Golfo de Omã. Então tudo isso é bastante tenso e complicado, não é? Acho muito fácil entender por que a Turquia e os árabes se esforçaram tanto para evitar uma guerra. E quanto à China e à Rússia? Você sabe, durante a guerra na Ucrânia, houve um momento, você se lembra? Nós conversamos sobre isso, em que o presidente russo foi à China e eles se abraçaram. E você mencionou que isso tem um significado particular na relação entre a Rússia e a China. Agora, quando você vê o chefe do Conselho de Segurança do Irã, na minha opinião, a pessoa mais próxima neste momento do líder supremo iraniano, indo à Rússia, conversando diretamente com Vladimir Putin e entregando uma mensagem do líder supremo do Irã ao presidente russo, o que você acha que está acontecendo em termos da relação entre os dois países? Well, I think they're very different. Bem, acho que eles são muito diferentes, embora compartilhem um interesse comum em apoiar a integridade territorial e a independência do Irã. No caso dos russos, eles haviam oferecido ao governo iraniano, antes da última guerra, reforçar as defesas aéreas do Irã. O Irã, por suas próprias razões, decidiu não aceitar essa oferta. Acho que agora ele a aceitou. Portanto, os russos são um importante fornecedor de armas para o Irã. E o Irã se tornou uma importante fonte de tecnologia de drones para os russos.
Existe essa parceria que é histórica, porque, historicamente, Irã e Rússia sempre estiveram em desacordo. Agora eles foram aproximados pela combinação das políticas americana e israelense. American and Israeli policies. China is a little different. China is mischaracterized. A China é um pouco diferente. A China é mal caracterizada pela imprensa ocidental. Dizem que ela está apoiando os russos na Ucrânia porque fornece peças de drones e algum tipo de tecnologia. Mas as pessoas não percebem que ela também vende as mesmas coisas para a Ucrânia. Sabe, 90% ou mais dos drones ucranianos são feitos com peças de origem chinesa. Então, em qualquer dia, há uma delegação ucraniana no sul da China e uma delegação russa, e ambas estão comprando tecnologia. Portanto, a China está basicamente afirmando que não é uma beligerante. Ela não vai se envolver diretamente. O mesmo vale para o Irã. A China não vai estender sua proteção ao Irã. China will not extend its protection to Iran. It will be happy to support Iran to the extent. Ela ficará feliz em apoiar o Irã na medida em que o Irã desejar esse apoio, com tecnologia, armamentos e politicamente no Conselho de Segurança. Mas não vai enviar tropas nem contra-atacar os Estados Unidos ou Israel. Portanto, o Irã tem amigos, mas não aliados. Eles não estão comprometidos em defender o Irã. E é aí que estamos. Agora, é claro, há bastante tensão na relação entre os Estados Unidos e a China por causa do desejo americano de cortar a China de diferentes cadeias de suprimentos e assim por diante. Você mencionou o aparente esforço para interromper as vendas de petróleo iraniano. Assim, os Estados Unidos estão travando uma guerra econômica contra a China. E então alguns americanos se perguntam por que os chineses não consideram isso amigável. Don't think that's friendly. The Chinese probably can sympathize with Iran. Quer dizer, os chineses provavelmente podem simpatizar com o Irã em relação à aplicação de sanções e seus propósitos muito pouco claros. O que a China deveria fazer? Suponho que devesse voltar a se esconder nas cavernas de Yan'an e, sabe, abrir mão de seu armamento moderno. A mesma coisa que parece ser exigida do Irã. Sabe, desarme-se para que possamos fazer o que quisermos com você. Não, essa não é uma postura atraente. Donald Trump supostamente irá a Pequim em abril. Não houve confirmação disso por parte dos chineses, mas acho que eles, assim como o Irã, querem manter a porta aberta, mesmo que não acreditem que disso vá resultar muita coisa. E toda vez que ele conversa com seus chefes, a ligação é descrita como excelente. Mas, embaixador, se nos colocarmos no lugar do governo chinês e observarmos o que está acontecendo na América Latina, com Cuba, com a Venezuela neste momento, e tudo o que ocorre na Ásia Ocidental e na Ucrânia, tudo isso mostra que o principal objetivo é a China. That's right. Isso mesmo, está muito claro. Mas então veja, isso remete ao que estávamos falando no começo. Não existe um processo de formulação de políticas. Não há uma estratégia. Assim, várias pessoas na administração são muito agressivas em relação à China. O presidente Trump parece querer mostrar que consegue administrar o relacionamento com a China. Que ele é, sabe, um homem forte como Xi Jinping. Na verdade, eles são bem diferentes, é claro. Remams we personalidade em seus políticos. Chame-se Dante. Xi Jinping he's a president. He presides over Ele preside um politburo. Ele é o primeiro entre os membros desse politburo, mas não é um ditador. Ele não pode simplesmente estalar os dedos e fazer com que todos sigam suas ordens. E a China também tem política. Acabamos de ver isso na purga de alguns generais. Sabe, você se livra de generais por um de 3 motivos. Um é que eles não estão fazendo seu trabalho de forma eficaz. Não estão entregando a força militar, o treinamento, ou o que quer que tenha ordenado que produzissem. Outro é que você acha que eles estão se achando demais. Talvez estejam construindo uma base de apoio com a qual poderiam tentar tirá-lo do poder. Então eles são desleais, e você desconfia disso e quer desarmá-los.
that they are corrupt. E o terceiro motivo, é claro, é que eles são corruptos. Mas aqui vou apenas dizer, sabe, o presidente Trump tem um problema e está relacionado à armada perto do Irã, os arquivos de Epstein. Ele precisa distrair as pessoas desses arquivos. E grande parte da discussão sobre esses arquivos me parece ridícula. E sabe, dizem que é tudo sobre o Trump. Bem, não é. Trata-se de toda a elite política do mundo ocidental, que se mostra depravada, corrupta, irresponsável, amoral, imoral. Sabe, os arquivos de Epstein são uma censura a todo o sistema democrático ocidental, que agora basicamente o que dizem é, se você é um plutocrata, se tem muito dinheiro, se é um oligarca, pode fazer o que quiser. You're an oligarch, you can get away with anything. There is no accountability. And Trump is the ultimate oligarch. Não há responsabilização. E Trump é o oligarca supremo, uma espécie de símbolo de tudo o que está errado com o Ocidente neste momento. Claro, se ele próprio fez ou não algumas das coisas que os arquivos sugerem é outra questão. Mas não temos, bem, acho que volto a isso. Não há política, nem estrutura, nem estratégia em relação ao Irã. Não há debate nos Estados Unidos sobre uma guerra com o Irã. Nenhum. O Congresso não está cumprindo seu papel. Supostamente, antes de os Estados Unidos entrarem em guerra, deveria haver uma discussão e uma autorização do Congresso. Mas os republicanos se comportam como uma seita, farão qualquer coisa que seu líder sugerir. Eles apenas batem continência e não o questionam. They just salute and go and don't question him. Of course, they're beginning to a bit, because the United Claro, States has its own. eles estão começando um pouco, porque os Estados Unidos têm seus próprios problemas em lugares como Minnesota, com legitimidade. Sabe, se os iranianos fossem de Minnesota, talvez a violência não tivesse acontecido. Mas, de qualquer forma, acho que o povo de Minnesota tem sido magnífico em sua contenção ao se opor a políticas que são claramente inconstitucionais e autoritárias. No momento em que você recorre à violência, o governo responde com violência. E foi isso que aconteceu no Irã. Então sim, sem debate, sem estratégia, é tudo sobre o Trump. Ele quer mostrar que pode comandar o mundo, que pode comandar a Venezuela, que pode comandar o Irã. Suspeito que ele saiba quase nada sobre o Irã. Absolutely. Ambassador, Com certeza. Embaixador, o senhor mencionou o caso de Epstein, e sabemos que a mídia britânica está tentando colocar a culpa na Rússia e no presidente russo, ligando Epstein a ele. O senhor se lembra de quando ocorreu a sabotagem do gasoduto Nord Stream? A mídia britânica tentou convencer as pessoas do contrário. Havia um especialista militar e professor universitário chamado Michael Clark. Lembro que ele passou 5 minutos tentando convencer todo mundo de que era do interesse do governo russo explodir seu próprio gasoduto para a Alemanha. E agora estão tentando fazer a mesma coisa. Por que isso acontece? E como? A campanha não se limita à imprensa britânica. Trata-se de um esforço para desviar a atenção de Israel. Em outras palavras, não se trata de culpar a Rússia, trata-se de isentar Israel. Epstein estava envolvido com os israelenses, ele estava claramente sendo manipulado, talvez apoiado pelo Mossad. Os e-mails e outras informações que vieram à tona documentam isso de forma clara. Portanto, este é um esforço para limpar a imagem de Israel. E como se faz isso? Bem, você encontra o vilão universal, Putin. Tudo o que ele faz é terrível, então dá para colocar a culpa nele. Estou surpreso que ainda tenham culpado Khamenei, mas talvez isso ainda aconteça. De qualquer forma, não. É disso que se trata. Não é? E você vê isso tanto na imprensa dos Estados Unidos quanto na britânica, essa propaganda. É algo triste. E claro, enquanto falamos, o Washington Post basicamente faliu. Você sabe, um grande jornal americano foi simplesmente desmantelado. Vemos a mídia e as redes sociais como o TikTok sendo alteradas para evitar críticas a Israel. Enfim, eu não... Sabe, as evidências de uma conexão de Epstein com Moscou são muito, muito pequenas. E as evidências de uma conexão com Tel Aviv e Jerusalém são muito, muito grandes. Então esse é o teste. É possível mentir com sucesso e convencer todos sobre a mentira? Acho que nesse caso isso não vai funcionar.
Do you think that Você acha que a Europa ainda está nessa situação quando se trata da Ucrânia? Well, I mean, telling themselves lies, yes, of course. yeah, and lying Você quer dizer que estão mentindo para si mesmos? Sim, claro. Eles estão começando a reconhecer que a guerra foi perdida, que a Ucrânia vai ter que fazer concessões, que não pode recuperar o que perdeu e que terá que oferecer algo mais além disso se não quiser que a guerra continue. E se a guerra continuar, sabemos como é o mapa da Novorossia. Ele inclui Odessa e toda a costa do Mar Negro. Estamos ouvindo agora que os russos estão se preparando para avançar sobre Odessa na primavera, quando a lama endurecer. Então não, a Ucrânia está em grave dificuldade e as pessoas estão começando a reconhecer isso. Difficulty, and people are beginning to recognize that. when you look at Europe and their position and their policy, Quando você observa a Europa, sua posição e sua política em relação ao Irã, você acha que a Europa tem tentado definir sua política na Ásia Ocidental? Eles estão nesse processo. Vimos a chanceler da Alemanha ir à Arábia Saudita, tentando de alguma forma substituir a Rússia pela Arábia Saudita e pelos Estados Árabes no fornecimento de energia. Mas acho que isso é praticamente impossível. Levaria muito tempo, se é que algum dia aconteceria. Porque eles têm seus limites. Estou falando dos Estados Árabes. Eles não são como a Rússia, que está logo ali ao lado, tão próxima da Europa. Então, como você vê a política geral dos europeus na Ásia Ocidental? But how do you see the whole policy of the Europeans in the West Asia? Well, I don't think there is a coherent policy. And I'm Bem, não acho que exista uma política coerente e não tenho certeza se eles são capazes de produzir uma. Quero dizer, a União Europeia parece estruturada de uma forma que mais frustra do que facilita decisões políticas desse tipo. Basicamente, se você tenta fazer algo ousado ou audacioso pela Europa, é punido, não ajudado. E a liderança política europeia, neste momento, é muito fraca. A mais forte é Meloni, na Itália. Macron está, digamos, quase fora de cena. Merz não tem grande apoio. Starmer também está em sérios apuros. Há partidos populistas de direita surgindo por toda parte. Alternativa para a Alemanha, o Reagrupamento Nacional na França e, claro, o grupo do UKIP no Reino Unido, com Nigel Farage e outros. E, claro, a própria Meloni tem um passado fascista. Então, o único governo que parece esclarecido e decisivo neste momento é o da Espanha, sob Sánchez. at the moment and decisive is Spain, is Sanchez. He's just done something very wise. Sabe, ele acabou de fazer algo muito sensato em relação à integração de imigrantes na sociedade espanhola e não quer se envolver na guerra europeia com a Rússia. Mas, de qualquer forma, acho que os europeus chegaram a uma conclusão. Eles não podem mais depender dos Estados Unidos. Isso é algo em que todos concordam. A implicação é que, eventualmente, terão de desenvolver políticas independentes. Mas não vejo como podem fazer isso com a estrutura atual. Eles são muito divididos. E, claro, eles olham para os árabes porque os árabes têm dinheiro. Então, por que não olhariam para eles? Sabe, isso é algo que o Irã deveria estar fazendo, buscando investimento árabe. No fim das contas, essa pode ser a solução para os problemas do Irã. Algum tipo de integração regional mais ampla. E talvez isso aconteça. And maybe that will happen. How do you see this? Como você vê isso? Na minha opinião, a posição ou a influência que os Estados Árabes tiveram nos últimos 30 ou 40 anos mudou bastante em relação às políticas dos Estados Unidos na região. Como isso vai influenciar toda a situação? How is that going to influence the whole thing? No, I think the American interest in West Asia. Não, acho que os interesses americanos na Ásia Ocidental foram bastante reduzidos. Os Estados Unidos antes assumiam a responsabilidade de manter a estabilidade da economia global, ou pelo menos da economia fora do antigo bloco soviético. Isso significava proteger a produção de petróleo no Golfo Pérsico. Não assumimos mais essa responsabilidade. Os americanos não se veem mais como o regulador ou o policial econômico do mundo. E, em segundo lugar, agora somos concorrentes na produção de petróleo. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. Isso significa que, em vez de termos interesse em apoiar a produção de petróleo da Arábia Saudita, por exemplo, estamos competindo com a Arábia Saudita.
we're competing with Saudi Arabia. There's always been a contradiction between OPEC. Sempre houve uma contradição entre a OPEP, que foi criada para aumentar os preços, e a política americana, que favorece preços baixos de energia. E agora temos uma administração que realmente concorda com os produtores de petróleo que não deve haver veículos elétricos, que tudo deve funcionar com motores de combustão interna. É ridículo, mas é o que temos. Então o que nos resta são dois interesses principais. Um é o transporte. É preciso sobrevoar a Ásia Ocidental para ir da Europa à Ásia. E enquanto os Estados Unidos puderem sobrevoar a região ou atravessar o Canal de Suez por navio, continuaremos sendo uma potência mundial. Podemos ir a qualquer lugar do globo. We are a world power. We can go anywhere on the globe. So we have an interest in maintaining E, portanto, temos interesse em manter a liberdade de navegação e de trânsito pela região. A outra questão é Israel, que está enraizada na política interna americana. A relação com Israel gera um problema com o terrorismo, porque as pessoas que se opõem a Israel não têm forças aéreas nem armamentos avançados e por isso recorrem à guerra não convencional, que chamamos de terrorismo. Assim, os interesses americanos na região foram amplamente reduzidos. E, na verdade, estamos sendo, como eu disse antes, na minha visão, usados por Israel para os propósitos de Israel. Cada vez mais americanos se opõem a isso. Vê-se isso no Partido Republicano, com figuras nacionalistas como Tucker Carlson, que dizem por que estamos fazendo todas essas coisas por Israel? O que eles fazem por nós? E claro, agora você vê que o lado democrata é muito pró-Palestina e não mais pró-Israel. A única coisa que todos eles têm em comum é que ninguém entende o Irã e todo mundo acha que o Irã é terrível. Sabe, alguém me enviou uma conversa entre alguns iranianos sobre criar um lobby nos Estados Unidos e eles estavam rindo. Claro, não dá para fazer isso, porque o Irã diz que os Estados Unidos são o grande Satã. Mas os americanos acreditam que o Irã é o grande Satã. Então, por que você deixaria o Satã criar um lobby? Você não deixaria. E é exatamente aí que estamos. Essa é parte da razão pela qual você vê essa postura do Trump contra o Irã. Ele precisa de um inimigo para desviar a atenção de várias outras coisas que estão acontecendo, ou deixando de acontecer. Acho que um dos outros problemas que ele está enfrentando é interno. A popularidade de Donald Trump está diminuindo nos Estados Unidos. É por isso que muitas pessoas argumentam que talvez esse tipo de comportamento venha disso, ou de questões relacionadas à política interna. Faz parte disso. Quero dizer, basicamente, não há como encontrar uma justificativa de política externa para o que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã. Tudo é movido por Israel. Se não existisse Israel, não haveria problema. Os Estados Unidos não estariam muito preocupados com o Irã. E na medida em que estivéssemos, provavelmente estaríamos procurando maneiras de fortalecer as relações com o Irã, em vez de enfraquecê-las. Mas não. Israel comanda a nossa política, e é por isso que temos o resultado que temos. Não sei o que o Irã pode fazer a respeito disso. O povo americano parece estar ficando cansado disso, e é assim que isso será corrigido. Ainda somos talvez uma democracia. Não está totalmente claro o quanto ainda somos uma democracia, mas talvez sejamos democráticos o suficiente para que o povo possa mudar as políticas do governo. Vamos ver. Muito obrigado, Sr. Bishop, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Bem, desejo a você uma viagem segura de volta para casa e fico feliz em continuar nosso diálogo quando você retornar.